30 dias gravando vídeo para o YouTube. Essa era a minha meta. Porém, claro que eu não fui capaz de gravar todos os dias, eu precisei descansar alguns domingos porque eu não vivo disso aqui. O YouTube começa como um trabalho paralelo ao trabalho que eu já realizo. E o trabalho que eu já realizo me toma muito tempo. Mas aqui a ideia é compartilhar com vocês como foi gravar 30 vídeos. Eu creio que eu não gravei durante 30 dias seguidos, mas consegui gravar 30 vídeos. Hoje em especial, semana passada eu não consegui gravar nenhum vídeo em nenhum dia. Geralmente sábado eu tento, domingo eu evito gravar, porém segunda eu já começo a gravar. Semana passada eu trabalhei pra caramba e aqui vai até um relato, né? Então não deu tempo de gravar todos os vídeos. Porém, o que eu fiz hoje? Desde após o almoço, eu liguei a câmera e falou, vou gravar 5 vídeos, vou desenvolver 5 temas aqui e gravar. E para fechar esses 5 vídeos, o último vídeo vai ser a minha experiência de ter gravado 30 vídeos aqui para o YouTube. O que eu tenho achado sobre isso? Vou tentar realmente expressar aqui para vocês como que foi a experiência, né? Então assim, eu já fiz em uma das primeiras semanas eu fiz um vídeo que foi uma reflexão que eu tive a respeito de como o gravar vídeos e estar aqui diante da câmera melhora a comunicação, né? Como produzir conteúdo para o YouTube ajuda a melhorar na comunicação. Porque se dependendo do que você trabalha, ou se você trabalha sozinho, home office, qualquer trabalho que você faça, querendo ou não, que alguns chefes pedem que não tenha muita conversa, foca no trabalho e deixa as conversas para lá. E no meu caso, como eu trabalho por conta própria, não tenho muito contato social, então eu fico muito reservado, coletando informações das coisas que eu consumo e não tenho com quem compartilhar. Então um dos pontos positivos aqui de estar gravando o vídeo para o YouTube é poder expressar e compartilhar essas informações, como eu também falei em um desses 30 vídeos, não somente pensando em compartilhar com pessoas que eu não conheço, mas pensando que um dia essas informações vão ser importantes para minhas filhas que são crianças agora, mas um dia elas vão ser adultas e assim como um diário, elas vão poder ver o pai delas aqui transmitindo alguma mensagem para elas. Então, esse é um dos pontos positivos que eu notei e eu acho que um dos pontos mais legais de estar aqui de frente para a câmera gravando é saber que por mais que seja difícil, por mais que eu ainda não tenho a prática, algo eu estou desenvolvendo. É uma loucura, né? Você pensar, estou falando sozinho, estou falando para uma câmera. Eu acho que mais louco ainda é realmente ter uma conversa sozinha. Claro que a gente conversa mentalmente com nós mesmos, mas sozinho tem algumas pessoas que fazem sozinho, né? Isso é super natural, mas diante de uma câmera também é conversar sozinho. Eu não estou falando aqui com alguém que eu estou vendo expressão facial, comportamento, nem nada do tipo. Eu simplesmente estou falando sozinho. E eu acho isso muito bom porque, de alguma forma, eu tenho que pôr meu cérebro para trabalhar. Eu tenho que desenvolver essa capacidade de me comunicar. E isso me ajuda nas comunicações fora daqui. Então, se eu tenho a capacidade de tentar criar uma linha de raciocínio sozinha e se isso gerar um pequeno resultado que seja, que 2, 3 pessoas tenham a capacidade de assistir essa mensagem, ouvir essa mensagem, quando eu estiver diante de pessoas reais, eu melhoro a minha comunicação e não somente com amigos e desconhecidos, mas principalmente com minha família. Então eu tenho a capacidade de prestar mais atenção nas coisas, eu tenho a capacidade de olhar, observar e absorver melhor as informações. Por quê? Eu já entendo a lógica da comunicação. E indo agora para o terceiro ponto, é você poder se enxergar. Eu acho isso muito legal. Então, como eu mencionei em outro vídeo, nesses 30 dias o que mais é interessante é você olhar algumas coisas que você faz sem perceber. Algumas manias na linguagem, na comunicação que você faz sem perceber. Uma coisa que eu não sei se nesse vídeo vai ter, se tiver, eu faço questão de não cortar para vocês perceberem, mas eu notei nos últimos vídeos que eu editei que não tinha. Eu tinha uma mania de sempre que falar uma frase e ter um agregador verbal, ou seja, uma pausa para pensar, eu falava a palavra né. Então eu estaria falando tipo, vou usar uma frase qualquer porque não me vem na minha cabeça, mas tomar café de manhã é muito bom, né? Então esse né eu tinha mania de usar. Nos meus primeiros vídeos tem, depois eu fui cortando e hoje eu vejo que eu não falo mais.
Eu tinha uma mania também de falar muito gente, a gente, e agora eu não falo, eu corrijo. Então, assim, é uma coisa muito boa você poder se assistir, você poder se enxergar, você ver como você se comunica, você se conhecer de uma perspectiva diferente. No final das contas, a gente, ó, já ia falar um agente, no final das contas, nós mesmos olhamos o mundo de uma perspectiva em primeira pessoa. Quem joga videogame vai me entender. Uma perspectiva em primeira pessoa é aqueles joguinhos onde só aparece a arma, só aparecem as mãozinhas, né? Então a gente vê o mundo nessa única perspectiva. Quando você está se assistindo, você é capaz de se enxergar no mundo, você se identifica aqui nessa realidade e você pode ver como as pessoas te enxergam, né? E isso te ajuda a, não digo a mudar para agradar os outros, né? Mas te ajuda a ver quem realmente você é, se conhecer um pouquinho mais de outra perspectiva. Esse é um outro ponto positivo. Eu não vou ficar tanto nessa questão dos pontos positivos e negativos, mas a experiência que eu tive tendo em trabalho paralelo é que é muito difícil gravar conteúdo para o YouTube quando você tem um outro trabalho. Então acho que é muito importante você saber qual nicho é o seu, que tipo de conteúdo você quer produzir de acordo com o tempo que você tem disponível. Eu não tenho muito tempo disponível, porque eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha rotina, só para vocês entenderem. Então, basicamente, eu acordo 4h30 da manhã, 5 horas eu estou na academia, por volta das 6h30 eu venho para o escritório, tomo um banho e começo meu dia de trabalho. Meu dia de trabalho tem que ir até mais ou menos por volta das 7 horas da manhã até as 6 da noite, com poucos minutos para fazer o almoço. Nesse tempo eu tenho que ter mais ou menos uns 20 minutinhos para gravar o vídeo e mais por volta de uns 40 a 1 hora para editar e postar. Então eu não tenho muito tempo para produzir um webdoc. Eu não tenho muito tempo para ficar pesquisando imagem, conteúdo, fazendo roteiro. Por quê? A minha intenção é simplesmente produzir vídeo aqui. E como eu falei, primeiro de tudo eu preciso desenvolver a comunicação. Não adianta eu pensar num conteúdo perfeito, não adianta eu querer fazer um webdoc, porque eu quero muitos views, se eu não tenho uma comunicação boa. Então meu foco nesse começo, eu falei, eu preciso de comunicação. Com o tempo que eu tenho disponível, eu não tenho tempo de fazer um vídeo mega editado. O que eu tenho tempo de fazer é cortar um vídeo, fazer uns ajustes de cor, exposição e áudio. E não tenho tempo de fazer roteiro. Ah, mas eu poderia fazer um vídeo por semana, mas minha intenção não é essa. Eu penso assim, nesse momento eu quero fazer com que isso se torne uma prática habitual, ou seja, que todos os dias faça parte da minha natureza estar gravando vídeos para o YouTube. Então, com o tempo disponível que eu tenho, eu só posso gravar vídeos desse tipo. Outra coisa, eu ficava muito preocupado com o cenário. Eu tenho uma parede cinza aqui, tem uns adesivinhos, adesivinhos não, uma fita crepe, que é só para marcar, toda hora ela fica aparecendo. Eu não dou bola para isso, porque eu penso comigo nesse momento, volto novamente a falar, que para mim é desenvolver a comunicação. Se no dia de amanhã eu tiver, sei lá, 50 pessoas inscritas, aí talvez eu já tenha um motivo para começar a desenvolver um cenário melhor. Mas nesse começo não adianta eu ter um cenário perfeito, ter uma comunicação ruim, ter roteiro, ter não sei o que, mas tá investindo no ponto errado. Eu acho que para mim o ponto fundamental aqui é a comunicação. Porque além de eu estar desenvolvendo a comunicação para o YouTube, eu estou desenvolvendo a comunicação para outras pessoas. Então eu não estou saindo, isso que eu estou trabalhando aqui não está só ficando somente para a internet, tá me ajudando em outras áreas. Agora, se você é mais jovem, ou se você tem tempo disponível, aí você pode se arriscar a fazer um vídeo mais bem editado. Você pode fazer vários tipos de edição, colocar inserções de imagens e coisas do tipo, pensar na trilha sonora, coisa do tipo. O meu vídeo aqui vai ser muito cru, então não tem música, não tem nada de demais, é só eu diante de uma câmera falando, porque exatamente eu quero essa praticidade. Eu tenho vontade no futuro de ter um vídeo muito mais bem produzido. Para eu ter esse vídeo muito mais bem produzido é necessário que eu já tenha uma estabilidade no meu trabalho com o YouTube e que o meu trabalho tenha outra forma, sei lá, eu tenha funcionários, coisas do tipo. Meu negócio sou eu mesmo, que é a edição de fotos.
eu não posso abrir mão de um trabalho seguro para tentar me arriscar no YouTube, que não me dá nenhum tostão nesse momento. Então, para esse momento, a ideia é fazer o mais simples e acessível possível. Se você se encontra nessa mesma situação, eu te aconselho que faça o mesmo, porque o que você precisa, primeiro de tudo, é ter isso como habitual, ou seja, que todos os dias você faça isso. E aí, mas eu já vi youtuber falar que não precisa produzir conteúdo todo dia, é melhor você produzir 1, 2 vídeos por semana. Tá bom. Você acha que produzindo 2 vídeos por semana você vai melhorar sua comunicação, você vai melhorar suas habilidades durante quanto tempo? Se for você que produz 2 vídeos por semana versus uma pessoa que está produzindo todos os dias, qual que você acha que vai desenvolver mais essa habilidade? Então acho que assim, para quem está começando, acho que o ideal é, como eu falei, de acordo com o seu tempo disponível. Para quem está começando, acho que o ideal é praticar o máximo de vezes possível, assim como a academia. Se você começasse a academia hoje e falasse assim, fulano, vou treinar 2 vezes por semana, e aí seu amiguinho está indo toda semana, todos os dias da semana na academia, e você está com o objetivo de emagrecer, seu amigo também está com o objetivo de emagrecer. Daqui 1 ano, quem vai estar mais magro, certo? Então, eu acho que a prática aqui é o mais importante. Aí, se você tem tempo disponível, você pode fazer essa prática constante, com um roteiro, com uma ediçãozinha, mas que você tenha a capacidade de fazer isso todos os dias. Como eu falei, nesses 30 dias, na semana anterior, o que eu mais notei que é difícil é que o YouTube aumentou ainda mais o meu tempo de trabalho no escritório. Como eu gravo os vídeos aqui no escritório, o YouTube acabou esticando também esse tempo. Ou seja, se antes eu ficava das 7 até as 6, como eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, agora eu acabo que ficando até as 7, 8 horas. Então é mais um trabalho. Porém, eu acho que é importante porque eu gosto do trabalho que eu faço, mas eu não sonho em viver o resto da minha vida fazendo esse trabalho. Então eu preciso ter uma segunda alternativa. Isso aqui me abre uma pequena porta, assim como uma faculdade. Uma faculdade a gente fica durante 4 anos, no mínimo 4, eu acredito, de 3 a 4 anos no mínimo, podendo ir até 8 anos estudando para não saber se realmente vai dar certo. O YouTube é a mesma coisa. Talvez eu fique aqui 4 anos e não sei se vai dar certo, mas pelo menos, assim como uma faculdade, se eu conseguir completar os 4 anos de faculdade e se eu conseguir ficar aqui 4 anos gravando no YouTube, alguma habilidade que eu vou desenvolver, que em nenhuma determinada situação da minha vida pode ser necessária essa habilidade. Para quem já tem um trabalho, em paralelo gravar para o YouTube é realmente muito difícil. Então tente fazer da forma mais prática possível. Então acho que a mensagem é essa, eu não sei se eu cortei pela metade. Eu só queria fazer esse vídeo de fechamento com a experiência de gravar 30 vídeos para o YouTube. Eu acho que eu posso falar um pouquinho de números, lembrei aqui. A respeito de números, eu não viralizei nenhum vídeo. O meu vídeo que tem mais visualizações tem 70 visualizações. É um vídeo que eu falo sobre Orkut, então eu consegui pegar o hype muito rápido, que era um assunto que estava sendo falado no dia, e eu conectei ele com outra ideia que eu tinha e deu 70 visualizações. Esse é o vídeo que eu tenho no momento com mais visualização. Então eu indico a não se prender aos números, porque se você se prender aos números, como eu volto à questão da faculdade, se no primeiro ano de engenharia o cara foi imaginar que ele vai ganhar 20 mil reais cursando a faculdade, ele já teria desanimado. Então é a mesma lógica para o YouTube. Se você está aqui no começo, se enxergue no YouTube como um aprendiz, né? Você está em fase de aprendizado, você é um faixa branca aqui no YouTube e você vai precisar treinar muito para subir as faixas. Por mais que você viralize, provavelmente você vai ter uma sorte de principiante. Isso é bom? É bom. Mas será que um cara que teve uma sorte de principiante num treino de jiu-jitsu, né, sei lá, na cagada, o cara conseguiu finalizar um faixa preta, na cagada. Ele nem sabe o que fez e finalizou um faixa preta. Aí, será que no próximo treino ele vai conseguir finalizar todos os faixas pretas? Né? Então, será que ele é capaz de ganhar a faixa preta? Vamos dizer que o professor fala, se finalizou a faixa preta, toma aqui a faixa preta. Mas ele, na verdade, ele é um faixa branca. Ele vai conseguir manter essa estrutura por muito tempo? Então, assim, acho que viralizar no começo é um pouco arriscado,
porque você vai ficar sempre refém disso, né? Então assim, aí você viraliza num vídeo, eu pego como base esse vídeo do Orkut, como deu muitos views, eu fico esperando que os outros vídeos vai dar muitos views, quando na verdade não, né? Então é uma média para alguém que está começando, então assim, tá dentro do normal. Os números variam, semana passada eu tive poucas visualizações e o que me motivou a estar gravando esse vídeo hoje é porque ontem eu não sei o motivo real, mas assim, ontem, domingo, deu 50 visualizações no meu canal, distribuído em todos os vídeos. E eu tive uma semana que não tinha nenhuma visualização. Então não sei se é alguma estratégia do YouTube em si ou se aconteceu alguma coisa que furou uma pequena bolha ali e entregou para outras pessoas. Isso me animou a estar fazendo aqui esses vídeos hoje, né? Então se não fosse isso, eu acho que eu não estaria gravando, porque estava com poucas visualizações. Falei, nossa, eu tô sem tempo e tal. Na hora que eu vi aquela quantidade, eu falei, que legal, né? Então quer dizer que se eu tivesse mais vídeo, eu aumento minhas chances. Então acho que o YouTube se trata muito disso. Quanto mais vídeos você tem, você está aumentando suas chances das pessoas verem. Então você pega talvez um canal mais antigo que tenha lá 3.000 vídeos, ele está aumentando a chance dele muito para estar comunicando para várias pessoas. Isso me lembra até uma vez, eu acho que o Cariani, né, falou isso, né? Que ele tem, quando ele começou no YouTube, ele falou o seguinte: eu vou produzir conteúdo sobre qualquer tema que esteja relacionado ao mundo dele, ou seja, qualquer coisa que você pesquisa com relação à musculação, a treino, você sempre vai encontrar alguma coisa do Cariani ali que vai levar você para outro conteúdo. Então, quanto mais você abre as possibilidades, quanto mais ovos você tem na sua cesta, mais você aumenta as suas chances. Então, acho que é muito interessante você produzir bastante para ir melhorando e diversificando seu conteúdo. E eu descobri que a segunda parte que eu fiz do vídeo eu não tinha gravado, eu não tinha salvado. Então na hora da edição eu fiz o vídeo ontem, mas na hora da edição ele está pela metade. Então produzir conteúdo tem muito dessas. Você vai entender que você tem que ser metódico, que nem eu não deixo o meu set montado. Todo dia eu tenho que montar o set, a câmera, tenho que conferir se o microfone está ligado, se está gravando, que para não acontecer isso que aconteceu ontem. E o que eu posso concluir, a ideia toda, é que realmente é bem difícil estar produzindo conteúdo, ainda mais quando você não consegue ver os números, você não consegue enxergar o resultado. E a primeira parte de tudo é o resultado, você ter pessoas que te assistem. Então, se você não tem pessoas que te assistem, automaticamente você não está nem ganhando dinheiro com isso. É muito difícil e dependendo da pessoa, da situação em que ela está, eu não indicaria ela se arriscar o emprego atual, porque vai gerar uma pressão maior dela ter que fazer isso acontecer, e as coisas não acontecem da noite para o dia. Se a pessoa não tem o talento da comunicação, assim como eu, pode ser que aconteça dela se auto-enganar, achar que por ver outros youtubers, outros produtores de conteúdo se comunicando de forma clara, prática, né? Ela achar que é fácil, ela achar que é só ligar uma câmera. E quando você liga a câmera, você se dá de encontro com a dificuldade. Você vai ver que não é tão simples. A princípio parece meio bobo, tal. E até mesmo eu evitei contar para as pessoas, para minha família, para os meus amigos. A única pessoa que sabe é minha esposa e minhas filhas. Porque eu não queria ter esse peso de saber que os outros estão me vendo nesse processo de evolução, porque no final das contas ninguém sabe onde eu quero estar, ninguém sabe onde eu quero chegar. As pessoas não sabem onde você quer chegar, então você vai estar produzindo conteúdo, as pessoas vão estar olhando com você muitas das vezes com deboche ou descrente de que isso vai se tornar algo. Então, duas considerações que é importante você ter nesse momento, se você já produz conteúdo, está começando, ou se você tem essa vontade de produzir conteúdo. A primeira é a seguinte: tome cuidado para não abrir mão do seu emprego. Por quê? Eu consigo fazer isso porque no momento atual meu emprego está bem estabilizado, eu tenho uma condição financeira boa, eu não sou rico, não sou classe média alta nem nada do tipo, mas meu emprego me dá a possibilidade de eu ter uma qualidade de vida razoável. Então fazer o YouTube é como tentar fazer uma renda extra, é como tentar construir um novo negócio. Então eu poderia estar fazendo outra coisa, porém outra coisa não me desperta interesse. Essa outra coisa poderia ser o seguinte: vou pegar alguns produtos e começar a tentar vender na internet, criar uma loja online, produzir alguma coisa do tipo para conseguir fazer uma renda extra. Como eu não tenho interesse, talvez fosse um caminho mais fácil que esse do YouTube. Para mim, o que me chama mais atenção, que me dá
mais prazer em estar fazendo é estar construindo essas habilidades, estar construindo essa comunicação aqui para o YouTube. Isso eu consigo fazer com uma certa tranquilidade porque eu tenho esse trabalho. Se eu não tivesse, ia ser muito mais desesperador. Então eu ia fazer tudo muito forçado, tudo muito empurrado. Eu ia querer forçar aquela comunicação, então ia ficar tudo muito truncado, dependendo da sua situação de vida atual. Se você é jovem, solteiro, mora com seus pais, você não tem responsabilidades financeiras grandes, eu super indico, e claro que você tendo esse desejo, eu super indico você tá tentando gravar conteúdo, aí você pode realmente se dedicar a isso com mais tranquilidade. Agora, se você está no mesmo caso que eu, que você é um pai de família, você tem uma família para sustentar, você tem que fazer isso com sabedoria. Por quê? Eu poderia me arriscar meu trabalho atual e falar assim, vou me concentrar aqui, vou meter o louco e vou fazer isso acontecer. Pode dar certo? Pode, porque é aquele negócio, você vai com sangue nos olhos, tipo, você vai de uma forma que você quer fazer o trem acontecer. Porém, é muito arriscado. E aí você não faz isso por prazer, você faz isso por necessidade e talvez a necessidade vai te atrapalhar um pouquinho. Agora, alguém que não tem essas responsabilidades consegue fazer com uma tranquilidade. E a segunda coisa que você precisa considerar é que isso não vai acontecer da noite para o dia. É um processo lento de construção. Então você está construindo algo assim como você poderia estar construindo qualquer outra coisa que você tem interesse, né? Ou qualquer outra coisa que você vê como uma renda extra. Aqui você consegue, assim como eu, fazer algo útil e agradável. Então assim, aqui eu abro a possibilidade de melhorar minha comunicação. No dia de manhã, se tiver pessoas me assistindo, eu abro a possibilidade de oferecer alguma coisa para elas, seja meu serviço, seja qualquer outra coisa do tipo. Assim você consegue fazer algo do tipo também. Então é um processo devagar, é um processo lento. Quanto menos pressão você tiver, isso daqui se torna legal. Se você fazer isso com a pressão de fazer acontecer, de ganhar dinheiro, vai se tornar um fardo para você. Talvez você vai ter que desistir muito rápido, porque vai chegar um momento que você vai precisar arrumar um emprego para se sustentar. Pode acontecer de repente você tem uma capacidade grande, um talento e da noite para o dia desenvolver essa habilidade? Pode sim, mas não trabalhe com essa margem, não trabalhe com essa questão, porque as chances disso acontecer é muito menor do que as chances de dar errado. Então é muito arriscado você fazer dessa forma e perde o prazer, porque você vai fazer sob pressão. A terceira coisa a considerar, ou talvez eu já esteja me confundindo aqui, como eu te falei, eu estava num ritmo ontem e hoje eu tive que gravar essa segunda parte. Então eu tinha duas coisas para considerar, a segunda eu me embaralhei e vou falar a terceira coisa para se considerar é a respeito de compartilhar esse conteúdo com as pessoas conhecidas. Evite fazer isso no começo, porque você vai ter uma liberdade maior e você não vai se cobrar tanto também. Então, resumindo, esses 30 vídeos que eu fiz, foi legal, tem sido uma experiência bacana. Os resultados ainda são pequenos, mas os resultados principais são a minha comunicação, a minha habilidade. E quando eu falo comunicação, eu tenho a clareza, não é que eu mudei, agora eu posso ser um político. De forma alguma, eu digo comunicação assim, no comecinho eu começava a ficar com muita vergonha, eu ficava muito travado para falar, pensava muito para falar e agora eu só vou falando as palavras e deixando a coisa fluir. A sensação que eu tenho é que é como se fosse um guitarreiro e é interessante porque quando a gente está falando com as pessoas a gente não percebe isso, mas quando a gente está falando sozinho, tentando criar uma linha de raciocínio, é como se as palavras fossem vindo igual no guitarreiro, de alguma forma eu tenho que encaixar elas para fazer sentido. Então é isso, eu acho que a questão principal nesse momento é o desenvolvimento da comunicação. Para mim já valeu a pena até aqui, assim como eu citei a academia anteriormente, é importante continuar com essa frequência para não enfraquecer esse músculo, né? Vamos pensar como músculo, para continuar mantendo ele ativo, ele flexível e continuar desenvolvendo aos pouquinhos. Agora, se você está pensando em produzir conteúdo, ou se você já produz, deixa aqui no comentário o seu canal, comente a respeito, o que você acha também dessa experiência de produzir conteúdo, se você está no começo, se você é um youtuber mais velho, o que você está achando, qual dica que você teria para me dar. Para mim vai ser um prazer estar lendo seu comentário após completar esses 30 vídeos. E se você quiser continuar vendo o meu crescimento, a minha produção, se inscreva no meu canal, é legal que a gente vai crescer junto, você vai ver aqui um comecinho de um canal, eu sei que é poucas visualizações, eu sei que talvez o conteúdo não seja ainda um conteúdo rico para você, mas você vai ver alguém crescendo aos pouquinhos, se Deus quiser. E se for
possível, já que você chegou até aqui, também clique no botão do gostei. E eu tenho esse vídeo aqui que vai falar sobre o que é criatividade, como você desenvolver ela. E isso é muito importante, eu acho que é fundamental para produzir conteúdo aqui no YouTube. Agora, se você trabalha com algo que você tem que lidar com clientes, eu também fiz esse outro vídeo aqui explicando 3 técnicas básicas. Você precisa saber como você fidelizar seus clientes. Isso não se trata também só de fidelizar clientes, mas melhorar a sua relação com as pessoas. Eu te vejo nesses próximos vídeos, nos vemos até a próxima.